Em uma noite silenciosa na Colômbia, criaturas gigantes emergem das águas turvas como fantasmas pré-históricos. E o mais perturbador não é sua presença, mas o homem responsável por libertá-las. Décadas atrás, ninguém poderia imaginar que um capricho extravagante de um dos homens mais temidos do planeta transformaria para sempre o equilíbrio ecológico de um país inteiro. O que começou como símbolo de poder e excentricidade, com predadores naturais inexistentes e recursos abundantes, os hipopótamos começaram a se reproduzir em ritmo constante, silenciosamente ampliando sua presença além dos limites originais da fazenda. Moradores locais passaram a avistar aqueles gigantes fora da propriedade, atravessando rios e plantações como se a terra tivesse adotado novos donos inesperados. O que parecia curioso rapidamente revelou riscos reais, pois hipopótamos são considerados extremamente territoriais e podem atacar quando se sentem ameaçados. Relatos de confrontos com agricultores começaram a surgir, ampliando o debate sobre responsabilidade, segurança pública e impacto ambiental daquela população crescente. Especialistas alertaram que os excrementos dos hipopótamos alteravam a composição química dos rios, afetando peixes, plantas aquáticas e toda a cadeia alimentar. A cada novo nascimento, a estimativa populacional aumentava, transformando um grupo inicial de 4 indivíduos em dezenas espalhados por vastas áreas colombianas. Autoridades se viram diante de um dilema complexo, pois remover ou abater os animais geraria indignação pública e resistência emocional significativa. Tentativas isoladas de controle provocaram debates intensos, revelando que o legado daquele zoológico improvisado estava longe de desaparecer discretamente. Enquanto cientistas defendiam medidas urgentes para conter a expansão, parte da população via os hipopótamos como atração turística e símbolo peculiar da região. A história ganhou manchetes internacionais, destacando como um gesto impulsivo individual havia desencadeado um dos casos mais curiosos de espécie invasora do mundo. Estudos indicavam que, sem intervenção, a população poderia atingir números ainda mais elevados nas décadas seguintes, ampliando impactos ecológicos e conflitos humanos. Programas de esterilização foram propostos como alternativa ética, exigindo logística complexa e recursos financeiros significativos para alcançar resultados duradouros. Apesar dos esforços, a geografia extensa e os rios interligados facilitaram a dispersão contínua dos animais por novas regiões inesperadas. Cada novo território ocupado reforçava a percepção de que aquela população já havia ultrapassado qualquer previsão inicial feita pelas autoridades. Especialistas internacionais passaram a estudar o caso como exemplo raro de megafauna africana, adaptando-se de maneira surpreendente ao ecossistema sul-americano. O impacto não era apenas ambiental, mas também simbólico, pois aqueles animais representavam a permanência física de uma era violenta da história colombiana. Para muitos moradores, conviver com os hipopótamos tornou-se rotina estranha, mesclando fascínio e receio em proporções difíceis de separar. O crescimento contínuo indicava que decisões tomadas décadas atrás ainda moldavam o presente de comunidades inteiras espalhadas ao longo dos rios. Com estimativas ultrapassando a centena de indivíduos, o caso colombiano passou a ser classificado como um dos maiores desafios de manejo de espécie invasora. O mundo observava com curiosidade científica, enquanto o país precisava lidar diariamente com consequências práticas e custos elevados. O que era inicialmente extravagância pessoal tornou-se fenômeno ecológico complexo, exigindo cooperação entre governo, cientistas e comunidades afetadas. Cada estratégia implementada parecia enfrentar novos obstáculos logísticos, políticos e emocionais, tornando a solução definitiva um objetivo distante. A escala do problema revelou que não se tratava apenas de animais soltos, mas de um experimento involuntário em larga escala.
Alguns pesquisadores sugeriram que os hipopótamos poderiam até substituir funções ecológicas de espécies extintas, ampliando ainda mais o debate científico. Essa possibilidade dividiu opiniões, mostrando como um erro histórico pode gerar interpretações contraditórias sobre dano e adaptação ambiental. Enquanto isso, os animais continuam a se reproduzir, alheios às discussões humanas que determinam seu destino incerto. A paisagem colombiana, antes estranha para eles, tornou-se habitat consolidado, provando a impressionante capacidade de adaptação da espécie. O caso levanta perguntas profundas sobre responsabilidade histórica e sobre como escolhas individuais podem alterar ecossistemas inteiros. Décadas após sua morte, o nome de Escobar permanece associado não apenas ao crime, mas a uma consequência biológica inesperada. Os hipopótamos tornaram-se símbolo tangível de como o passado pode permanecer vivo de formas imprevisíveis e persistentes. Entre fascínio e preocupação, a história continua sendo escrita diariamente nos rios e campos da Colômbia. Talvez o maior ensinamento seja reconhecer que consequências reais raramente seguem o mesmo ritmo das decisões que as originam. O que começou como demonstração de poder transformou-se em fenômeno que ultrapassa fronteiras e gera debates globais contínuos. A natureza, quando alterada sem planejamento, responde de maneiras que podem surpreender até os mais confiantes arquitetos do destino. Os hipopótamos de Pablo Escobar continuam ali, pesados, silenciosos e vivos, lembrando que certas histórias jamais se encerram completamente. E enquanto as águas seguem seu curso, permanece a pergunta inquietante sobre quantos outros legados invisíveis ainda aguardam para emergir.